Romanos 1, verso de número 16 e o 17. Romanos, depois de Atos dos Apóstolos, Romanos, capítulo 1, verso de número 16. O título diz assim: assunto da epístola, a justiça pela fé. Aleluia. Diz assim o verso de número 16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amém? Amém. Podemos assentar, irmãos. Eu quero vos cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos queridos e amados irmãos. É um privilégio poder estar aqui pela primeira vez. Louvo a Deus pela vida do vosso pastor, por ter confiado a oportunidade para que nós estejamos aqui nesta noite falando neste culto, que para mim é um culto de reflexão. Missão é reflexão, porque é um dever de toda a igreja evangelizar. A incumbência que quem deu foi Cristo. Então é um culto para refletirmos sobre a obra evangelizadora, seja aqui, ali ou acolá. Louvo a Deus pela vida do neto, o Zezinho, como ele é conhecido aqui. Por meio dele eu estou aqui. Graças a Deus, pelo seu sogro, sua sogra, Deus abençoe. Irmãos, a hora é nossa vida, eu louvo a Deus por isso. Eu sei que Deus ele tem uma palavra aos nossos corações nesta noite. É de fato bastante importante saber que todos nós conhecemos a história deste homem que escrevera este livro de Romanos, Paulo. Paulo, todos nós sabemos que ele foi um perseguidor do povo judeu. E no capítulo de número 9 do livro de Atos dos Apóstolos, ele pede carta para ir prender, matar o povo hebreu. Mas a Bíblia relata que ele teve um encontro com Cristo. E esse encontro com Cristo o fez com que se tornasse o grande apóstolo do Novo Testamento, pós-Jesus. No capítulo de número 13, no 13º capítulo do livro de Atos, nós vamos ver que Deus, ele dá uma responsabilidade a todos quantos ali estavam, que era tão somente para separar a Paulo e a Barnabé para a obra a qual Deus tinha com eles. O que eu entendo com isso é que Deus, ele é quem escolhe. Deus é quem chama, é quem capacita os seus para a obra. O dever é de todos, mas nem todos estão preparados para esta obra, porque há uma grande responsabilidade. E alguns pensam e acham que é fácil evangelizar. Não é fácil evangelizar. A evangelização ela requer alguns requisitos ou pré-requisitos. Nós temos que jejuar, nós temos que orar, nós precisamos ler a Bíblia, nós temos que estar preparados, capacitados, revestidos com o poder de Deus para que possamos evangelizar. E quando eu penso acerca de missão, Deus já me levou em alguns estados do nosso país, e também aonde moro, ali nós também já fizemos diversas evangelizações. E você tem que ter autoridade para evangelizar, porque você vai encontrar diversas pessoas, desde os drogados até mesmo aqueles que são marginais e pesados. E você tem que ter uma palavra da parte de Deus para ir ao encontro dele, porque eles não temem, não. Eles não têm nada a perder. Mas nós que confiamos em Cristo e fomos chamados e não temos vergonha desse evangelho, falamos com autoridade e audácia para que eles possam se arrepender dos seus maus caminhos, para que eles possam conhecer o Cristo que pregamos, para que eles possam entender que a obra não é nossa, mas a obra é de Deus, que nós somos meramente canais do qual Deus quer usar, e muitos canais estão obstruídos, não querem permitir que Deus use,
mas só fica na dependência. E Deus está mandando você ir. E você fala: não, Senhor, manda fulano, manda ciclano, manda o Zezinho, manda a Mariazinha. Aí nós, Deus, eles podem, mas Deus não está mandando eles irem. Deus está mandando você ir. Deus já disse a você que você vai viajar. E por que você teme? Não foi Deus. Não, irmão. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus viu você lá no ventre materno quando você estava em formação. Ele sabia que daqueles 6 bilhões de espermatozoides, um iria vencer, e esse um foi você, que Deus escolheu, te encheu do Espírito Santo, e agora quer que você vá e dê fruto. E nós precisamos, irmãos. A igreja, ela tem recuado em alguns momentos, quando Deus manda ir adiante. Quando temos que ir adiante, nós recuamos, nós estamos na contramão de Deus. Mas Deus está dizendo a mim e a você: abra a tua boca, e deixa eu te usar. Abra a tua boca, porque eu tenho coisas grandes para fazer por meio de você. Não depende de mim e do pastor, depende exclusivamente de você. Se você gosta de pagar preço, o problema é seu. Eu não gosto não, irmão, pagar preço é difícil, mas todavia é bom estar na brecha, na posição, como diz Ezequiel 2: põe-te em pé, filho do homem, porque Deus quer falar com você. E aonde estão os homens e as mulheres de Deus? Onde estão aqueles que amam a obra missionária? Glória a Deus, aleluia! Eis-me aqui, Deus, manda, envia-me a mim, porque eu quero fazer esta obra. Onde estão, irmãos? Onde estão? Se eu fosse relatar todas as minhas histórias de evangelismo e obra de missão, irmãos, nós vamos ficar aqui a noite inteira. Certa feita, eu vou relatar apenas uma ou duas, Deus é quem sabe. Eu fui convidado para ir para o Paraná, e uma das minhas maiores provações é o desemprego. Graças a Deus, nesse momento eu estou empregado. Mas no ano de 99, eu recebi um convite para ir ali no Paraná, em Sapopema, próximo de Curiúva, região norte, ali, Telêmaco Borba, para dirigir uma igreja durante a ausência do pastor. Eu falei: pastor, o convite é bom, eu amo isso aí, esse negócio é bom, mas eu vou orar ao Senhor. Se Deus permitir que eu vá, eu vou, senão eu não vou não. Porque, irmão, a pior coisa que existe é você estar fora da vontade de Deus. Tudo que você vai fazer não prospera. Aí a gente fala: Senhor, mas o Senhor não me chamou para que eu vá e pregue e anuncie a tua palavra. Sim, mas eu não mandei você ir. Ah, Deus, mas ainda quando estou bravo? Não, irmãos, nós temos um Senhor, e nós temos que orar a Deus. Porque às vezes alguém quer te colocar na prova, e você pensa que é bênção, e não é bênção não, é prova. E aí você vai ficar lá passando pela prova, como canta lá, passando pela prova, dando glória a Deus. Irmão, até o momento que você sair da prova. E naquela época eu estava desempregado, não tinha R$1 no bolso. Eu falei: Deus, eu tenho algumas pendências financeiras aí. Se é a tua vontade para que eu realmente vá ali para o Paraná, prepare tudo, Senhor. Prepare primeiramente o dinheiro da passagem de ida e volta. Isso eu aprendi em uma das viagens, ouvindo algumas irmãs da qual nós viajávamos juntos. Falei: irmão, uma vez eu pedi dinheiro para Deus para ir, esqueci da volta. Eu falei: aí sim, irmã, Deus é bom, hein? Fica na prova aí. Aí eu falei: Jesus, se é o Senhor mesmo, eu quero o dinheiro da passagem de ida e volta. No domingo eu fui ministrar antes de viajar. Aí eu falei assim: irmãos, orem por mim, porque se Deus permitir, estarei viajando no próximo sábado. Eu não tinha dinheiro, não tinha nada, mas pela fé, se fosse vontade de Deus, eu ia viajar. Depois que terminou a ministração, a irmã chegou assim para mim e falou: irmão, eu vou lá na sua casa amanhã junto com o irmão Wesley, tá bom? Eu falei: amém, irmão, porque eu senti no coração de te ajudar nesta viagem. Eu falei: deixa Deus te usar, irmão. Deixa Deus te usar, porque Deus é bom. E aí eu fiquei na expectativa. Eu falei: Deus, se a irmã vai me ajudar na viagem, o Senhor já sabe que eu falei a ti durante a minha oração. E aí aquela irmã chegou na casa da minha mãe por volta de umas 8 e pouca da noite.
Aí ela foi embora por mim, eu falei amém, deu um envelope. Quando ela foi embora, eu abri o envelope, dinheiro de ida e volta. Eu falei, Deus está nesse negócio. Aí eu falei, Deus, mas eu ainda tenho algumas pendências aí, Jesus. Tu sabes que eu não tenho dinheiro. E eu sou teu filho, tu é dono da prata. Supra a minha necessidade, porque o Senhor já me deu o sinal que é para eu ir para esta obra, fazer esta obra ali no Paraná. Fui numa vigília. Aí lá o pastor falou assim, irmão, vamos tirar uma oferta para o nosso irmão que vai fazer uma viagem amanhã à noite lá para o Paraná. Eu falei, Deus, agora eu fiquei sem entender. Porque Deus já tinha usado uma irmã para saldar uma dívida. Aí ele falou assim, irmão, mas o que é que Deus tem a ver com a sua dívida? Irmãos, são propósitos. Propósitos são propósitos. E Deus muitas vezes prova a nossa fé. Agora eu quero ver você provar a sua fé no momento de desemprego. Em ficar 100% nas mãos de Deus. Alguns entram em desespero. Outros falam, Deus, e agora como vai ser? E a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 11, verso número 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que você quer fazer a obra missionária se você não tem fé? Como é que você quer ir a campo se você não se preparou? Como é que você quer ir a outras nações se você não fez um curso preparatório de línguas ou até mesmo curso cultural para poder falar a palavra ou conhecer a cultura de cada nação? Como é que você quer ir, irmão? Se Deus te manda aí, você tem que se preparar, seja por meio da teologia ou desses cursos que citamos, mas nós precisamos tão somente estarmos dentro do propósito de Deus. E aí o irmão levantou a oferta, eu peguei a oferta, coloquei no bolso e falei, Jesus, essa daqui sinceramente eu não sei por que razão não, Deus, mas o Senhor sabe. Viajei no sábado à noite, cheguei no domingo pela manhã, e aí começamos, lá o pastor ia viajar, acho que numa terça-feira viajou, foi-se embora, e nós começamos a fazer a obra de Deus. Irmãos, como é bom fazer a obra quando Deus está no negócio. Como é bom acreditar que Deus nos chamou, nos vocacionou, nos capacita dia após dia. Não pensa você que nós estamos capacitados ainda não, porque cada dia na presença de Deus nós aprendemos uma nova. Cada dia Deus quer nos ensinar alguma coisa nova para as nossas vidas. E aí eu falei, Deus, já que é para fazer a obra, vamos fazer. Os irmãos já nos conheciam ali naquele local e começamos a visitar lá dos irmãos, fazer culto na casa deles. Começamos a uma campanha de oração na igreja. E aí Deus começou a enviar o povo, Deus começou a salvar durante a semana. Mas houve uma quarta-feira, essa eu não esqueço. Chegou um irmão lá, um casal de irmãos, dizia, ó, eu vim aqui porque a irmã, ela recebe o dinheiro da pensão, o dinheiro da aposentadoria, e aí ela não deixou um cartão. Eu falei, não, nem sabemos de nada. Ela falou assim, mas nós estamos sem alimento lá em casa. Minha tia ama assistência social. Aí ela disse assim, eu falei, tia, o que é que nós temos aí de alimento? Olha, tem um arroz, a lata está cheia, nós temos aí alguns alimentos, alguns legumes. Eu falei, tia, então separa aí, deixa apenas 3 xícaras de arroz e vamos fazer a obra de Deus. Nessa separamos, o rapaz estava com a moça lá, a irmã, não era evangélico. Estava na igreja, saiu da igreja, nós pregamos o evangelho, ele aceitou a Jesus, pegou o maço de cigarro, já pisou, Deus libertou na hora, e eu louvo a Deus por aquilo. E aí nós saímos para fazer visita. Irmãos, Deus quando está no negócio, tudo prospera, tudo. E nessas visitas que nós fizemos, aí minha tia falou assim, Marcos, o que nós vamos comer? Eu falei, tia, não se preocupe, Deus proverá. Nós tínhamos arroz para a janta e o almoço, e depois só Deus é quem sabe que nós vamos comer. Mas todavia nós confiamos em Deus, nós acreditamos no Deus que ainda faz milagres. Talvez aqui alguns já desacreditaram da chamada, já não acreditam mais que Deus tem uma obra, tem um propósito. Talvez já não creia mais em profecias, talvez já não creia mais nos dons espirituais. Diz que isso aí foi lá na época da Bíblia, quando escreveram a Bíblia, 17, 18, século 19, 20. Agora não, agora nós somos um mundo high-tech. É iPad, é iPhone, é smartphone, enfim, tudo isso e mais um pouco. Não preciso mais de lentes, eu sou um ser muito emotivo, choro mesmo quando Deus fala, Deus brada. Tem uma Bíblia, tem uma harpa, nós estamos
esses hinos foram inspirados. E nós, em muitos momentos, abrimos mão. Não estou aqui menosprezando nem um pouco de água para mim. Mas nós temos que amar a palavra que é de Deus. Esses louvores que muitas das vezes abatidos, nós o louvamos, ou nos pegamos louvando um cântico, e aí Deus vem e fala ao nosso coração. Agora, quantas vidas que você conhece, que ainda precisam ouvir a palavra de Deus? Quantos amigos e colegas de trabalho que você deixa de falar a palavra por saber do estado emocional dele? Quantos que na faculdade você deixa de falar a palavra de Deus? Quando eu estava fazendo a faculdade, nós conseguimos uma sala, e aí alguns começam a descobrir quem é cristão, quem não é, porque é uma grande diferença no meu ponto de vista, o que é crente e o que é cristão. O crente crê em qualquer coisa, é que nem me permita o termo, Maria vai com as outras. Agora o crente, o cristão é diferente. O cristão sofre. O cristão vai com Jesus ao jardim do Getsemane. Ele ora, ele paga preço, taxam ele, zombam dele. Ele fala: Deus, Tu és o meu Deus. Tu és o Deus que conhece. Tu és o Deus, ó Senhor, que estão falando de mim. Então Deus toma esta causa. Ele não levanta a mão, ele não se exalta, mas ele deixa nas mãos do advogado. E eu nunca vi esse advogado falhar. Ele não falha. Aleluia. Ele não falha. Nós falhamos na qualidade de homem, mas Deus não falha. Deus não falha. Se você tem uma causa nas mãos dele, não se preocupe. Já foi dito aqui que toda ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás ou repreenderás. Mas o importante é você saber que Deus ainda te ama, que Deus ainda ouve a tua oração. O mais importante disso tudo é você saber que há um Deus em cima do céu e embaixo da terra, que está assim, ó, olhando para os fiéis da terra. Aonde está o meu povo barulhento? Aonde está o meu povo que me clama? Aonde está o meu povo que me adora? Aonde está o meu povo que bendiz o meu nome? Aonde está esse povo? Glória a Deus. Aleluia! Oh, Deus. Aleluia. E o que eu entendo? Aí voltando lá no Paraná, vez quando Deus faz isso, sabe, os parentes fecham. Saímos para a evangelização, fazer culto nos lares. E quando saímos, aí no primeiro lugar que nós paramos, o irmão falou assim: ó irmão, vocês vão ficar para jantar com a gente. Eu falei: glória. Aleluia. O arroz já dá para almoçar amanhã e jantar. Aleluia. Porque, irmãos, a obra missionária é carente, irmãos. É carente. E nós precisamos valorizar esta obra. Nós precisamos abrir as mãos para a obra missionária. Louva a Deus por essa igreja que tem um ponto ou uma outra igreja lá no Jardim Santo Antônio, São Mateus ali, né? Naquela região ali, não é? Ali nos confins, lá na Zona Leste. É logo ali. Já fui lá uma vez, irmão, é tenso. Só graça. Mas saímos, fizemos. Aí ele falou assim: irmão, eu senti no coração que ajudar os irmãos. Nós vamos dar um pacote de arroz para os irmãos. Eu falei: Deus, como o Senhor cuida, Jesus. Aí ele falou assim: irmão, mas peraí, não vai embora ainda não. Eu vou dar mistura também para os irmãos. Eu falei: glória a Jesus. Quando você tem propósito na obra de Deus, Deus ele honra. Quando você ama esta obra de todo o teu coração, Deus ele entende qual é o desígnio que está no teu coração para realizar a obra de Deus. Mas nós não podemos nos acovardar, não. Enquanto a partida, na casa da minha mãe, nós somos uma família de 6. Aí alguns não trabalhavam. Eu liguei para minha mãe no domingo. Ela falou: filho, quando você vai embora? Eu falei: sim, mãe, vai orando aí, porque o pastor viajou recentemente e ele só volta daqui um mês. Meu filho, as coisas em casa estão acabando. Eu falei: Jesus, vai. Eu falei: mãe, vai orando aí. Vai orando aí, porque o negócio está escrito sair daqui. Seus irmãos estão aqui te taxando, falando agora. Minha apelidade de Belo, né? Porque eles não são evangélicos. E aí, quando não me chamar o meu nome, porque eu era
amicíssimo dos meus irmãos enquanto estava no mundo, mas quando Cristo me chamou, eles se desvincularam. Eles tinham medo de que iriam se contaminar, de que também iriam ser cristão. Irmãos, eu já sofri na qualidade de cristão. Eu dormia com os meus irmãos, mas quando eu me tornei, ou quando Cristo me recebeu, como um pecador, me lavou, me purificou, eles me deixaram no quarto sozinho. Toda noite eu orava a Deus. Falei, Deus, por que os meus irmãos me ficaram assim? Nós éramos conhecidos, agora eles não querem nem falar mais comigo, Deus. Senhor, por que razão? Aí Deus automaticamente fala, é por causa da obra que eu tenho com você. É por causa da chamada. Mas naquele momento a gente não entende. Porque nós somos sangue do mesmo sangue, filho da mesma mãe, do mesmo pai. Mas por que trata-nos com desdém? Por que nos desprezam, nos ignoram? E aí eu tentava falar com eles me ignoravam. Dentro da minha própria casa. Sai daí, Pedro. Eu falava, Jesus, eu não entendo. E aí disseram para minha mãe, quando é que o Belo vai voltar? Aí ela falando para mim, eu falei, mãe, não se preocupe. Deus proverá. Não faz isso, Pedro. Desliguei o telefone, falei para minha tia e meu amigo, falei, olha, nós precisamos orar. Porque as coisas em casa estão acabando, os meus irmãos estão a benção contra a minha pessoa. Eu sei que eu falei isso para eles, como nós estávamos na igreja, eu entrei no templo, fechei a porta e comecei a falar com Deus. E muitos não entendem esta obra, não entendem. Quantas vidas que estão aí fora que carecem do amor de Cristo. Quantas vidas que estão aí fora que estão totalmente necessitados de ouvir uma palavra amiga, uma palavra de incentivo, uma palavra de restauração, uma palavra de cura, uma palavra de ânimo. E muitas das vezes nós somos taxados de tudo quanto é nome, mas nós não deixamos de falar aquilo que temos visto e ouvido. Nós pregamos a palavra e anunciamos esta palavra. É por isso que Paulo disse, olha, eu não me envergonho do Evangelho. Evangelho é boas novas. Alguns já nem carregam mais a Bíblia porque tem vergonha. Ah, irmão, como você disse, agora eu sou um cristão high-tech. Não, irmão. Nós temos algumas identidades que não podem ser deletadas, alguns marcos que não podem ser deletados. A Bíblia é uma delas. É tão gostoso você pegar a Bíblia e folhear, e você manusear. Josué Irion, nas suas ministrações, quando ele foi na Rússia, e aí as Bíblias não podiam entrar, porque se pegavam, matariam todos os cristãos da época. Quando o irmão recebeu uma Bíblia, ele pegou a Bíblia, ele abriu a Bíblia, ele disse, é uma Bíblia. Aí a pessoa disse, é uma Bíblia. Mas é a Bíblia, a minha palavra de Deus? Ela é minha, ela é minha, ela é minha, ela é minha, posso ler? Posso. Deus fala. Muito obrigado, Deus, muito obrigado pela tua palavra. E nós, muitas das vezes, temos medo, vergonha de carregar esta palavra. Que cristão que somos nós? Os coletivos, seja no metrô, no trem, aonde quer que seja, em muitos momentos nós não queremos falar do amor de Deus, do amor de Cristo. E aí Deus está dizendo, ei, fale a minha palavra, pregue a palavra, anuncie a palavra. Seja usado o intérprete da palavra. Porque Deus quer te usar na terra. Porque Deus tem uma obra na tua vida. Porque Deus quer te levantar como um baluarte. Porque Deus tem uma grande chama dentro de você aí, que quer que entre em ebulição, para que você possa pregar esta palavra com ousadia e fidelidade. Mas depende de cada um de nós, irmãos, aceitar esta obra. Eu sei que lá no Paraná, depois, orando, no domingo seguinte eu liguei a minha mãe. Eu falei, mãe, faça o Senhor uma bênção. Ela falou, Deus te abençoe. Ela já começou a chorar. Eu falei, mãe, o que aconteceu? Ela falou, filho, Deus operou um milagre. Eu falei, mas o que de fato ocorreu? Estava na igreja esta manhã, e o pastor e a pastora sentiram de dar alguns alimentos, uma cesta básica para nós. Eu falei, glória, 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 glória a Deus. Eu falei, mãe, é assim que Deus faz, mãe. A senhora tem que acreditar em Deus.
as boas novas proclamadas. Lá na faculdade, como diz, nós tínhamos uma sala específica. Na hora do intervalo nós corríamos para a sala para louvar a Deus. Quantos que vão para as faculdades e universidades e se corrompem? Se corrompem mesmo, porque não suportam. Vão à igreja apenas aos domingos e olha lá se vão aos domingos. E aí não aguentam. Ah, eu já não fui domingo passado, não vou esse também não. Ah, eu tenho um trabalho para entregar da faculdade. Ah, não vou não. As coisas de Deus é tudo com ordem e decência. E nós precisamos valorizar isso. Esta ordem, essa decência no campo missionário, na obra missionária, ou na faculdade, ou no coletivo, ou vizinho da sua casa. E você tem uma palavra viva e eficaz, que é a palavra de Deus. E muitas das vezes você se acobarda, se clausura dentro da sua casa e não vai lá fazer uma visita ao teu vizinho. E aí nós queremos que a igreja cresça. Como é que a igreja vai crescer? Não, vai o pastor lá. Não, vai a pastora lá. Não, o dever é nosso, é de todos nós. Aleluia. São ovelhas que produzem outras ovelhas. O pastor é para pastorear o rebanho. Mas todavia, cabe a nós irmos lá, falar a palavra, e uma palavra de poder. Pedro, na sua primeira ministração em Atos 2, ele ganhou quase 3.000 almas na primeira ministração. Ou será que nós tivéssemos a unção de Pedro? Ah, não, mas Pedro negou Jesus. Pedro ainda que andava com ele, depois ele começou a seguir Jesus de longe. Mas depois que ele entendeu o mistério que Deus tinha com ele se arrependeu. E Deus quer que nós nos arrependamos e possamos levar adiante, ou mais além. Jesus nessa noite ele estava batendo aí no teu coração. Aleluia, Deus. E dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, aleluia, e abrir a porta, ele vai entrar nesse tempo aí, porque você é tempo do Espírito Santo de Deus. E se você é tempo do Espírito Santo, Hebreus 3:8 diz o quê? Que se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Deus está dizendo o quê? Que a obra que Ele tem é grande, mas você precisa permitir que Ele entre no teu coração e Ele possa fazer morada, e nós possamos voltar ao primeiro amor, aquela chama ardente. Ah, tem culto, então eu vou. Tem oração, então eu vou. Não é tão somente no culto de domingo, não. E aí nós vemos o quanto nós estamos diferentes. Como nós estamos diferentes. Oh Deus, aleluia. Já não oramos mais como deveríamos orar. Nós pedimos tantos milagres ao Senhor, mas nós não oramos por milagres. Nós queremos tantos os dons espirituais, mas não ministramos mais sobre os dons espirituais. Quero tanto batismo com o Espírito Santo, mas não busco mais batismo com o Espírito Santo. E Deus nos convida a um relacionamento intrínseco. Deus quer ser o teu Senhor. Ele quer dar caramandar a bacala séria. Aleluia. Aleluia. Deus quer, irmãos, que nós venhamos mergulhar no oceano do Espírito. E alguns só querem andar na superfície. Deus, aqui está bom, Senhor. Porque se o Senhor vir, eu vou subir mesmo. Aí o hino 16 da harpa cristã diz o quê? Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me apresentar. Nada fiz e vão-se os dias, quantas almas poderei ao Senhor apresentar? E aí o coro: posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me apresentar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Aleluia. Nós só queremos. Aí Deus fala: meu filho, então agora eu quero que você me dê algo. O que você tem para oferecer a Deus? Ah, irmão, eu sou um orador de primeira. Mas será que Deus recebe essa oração sua? Ah, irmãos, eu canto, então você vai continuar cantando. Aleluia. Agora, se você louvar, Deus recebe. Você louva ou você canta? Aleluia, Deus. Há uma grande diferença em cantar e louvar. Eu não sou da área da música, não.
não é minha aptidão não. Mas eu sei quando eu louvo com a alma, Deus recebe. Aleluia, Deus recebe. E Ele recebe como um cheiro suave as narinas dele. É a mesma coisa na oração. É você se derramar como Ana derramou a sua alma na presença de Deus. É você clamar a Deus por almas. E dizer: Deus, dá-me almas. Senhor, eu quero ser um ganhador de almas. Senhor, ainda que eu esteja no meio da multidão, mas nesta multidão, Deus, eu quero fazer a diferença. Com a tua unção, com o teu poder, com a tua graça, com a tua virtude, com o teu conhecimento. Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Deus, eu quero que aqueles que ao olharem para mim possam saber que em mim habita o teu Espírito Santo. Que aqueles que ao olharem para mim, Deus, não são pelos meus casos, mas eles vão ver que eu sou diferente. Sabe o que é isso? É ousadia, é relacionamento, é intimidade com Deus, é saber que Deus está vendo, está controlando, está manuseando o vaso. Então eu não posso ter vergonha de ser um cristão, irmãos. Eu não posso. Mas nós precisamos fazer esta obra enquanto é dia. Nós precisamos amar esta obra. Como é que está o teu relacionamento com Deus? Como é que está a sua intimidade com o Senhor? E quando você faz propósito, você quer ver só como nós não oramos? O ano passado, essa é uma experiência minha. Eu fiz com Deus. Quanto isso não é para glória minha, não. João 3,30 diz que é necessário que ele cresça. Irmão, não sobra nem 0,00001% de glória para mim. Toda glória é para Ele. Toda glória é para Ele. Toda. O ano tem 365 dias. Um terço seria 122, 121 e cai uma dízima periódica. 121 dias e algumas dízimas periódicas. Trazendo isso para a oração, seria 122 dias, vamos arredondar. 122 dias. Desses 122 dias, será que nós oramos o ano passado 122 horas? E aí nós queremos milagre. Nós queremos que Deus salve. Nós queremos que Deus opere. Nós queremos ir ao campo. Nós queremos tudo. Mas será? Aí Jesus nos convida: vamos comigo ao jardim, orar, poder velar comigo uma hora. Jesus vai orar quando volta, seus discípulos estão o quê? Todos dormidos. Não pudestes velar nem uma hora. Uma hora, irmãos. Irmão, é difícil às vezes orar 5 minutos, porque é uma correria tamanho. Mas 120 horas no ano, se fosse 240, 2 terços, ainda tudo bem. Mas é 1 terço. E pela bondade de Deus, quando chegou no mês, na metade de novembro, falei: Jesus, tem 1 mês e meio ainda. Foi afunilando. Porque quando você tem propósito com Deus, aí as coisas começam a tumultuar para que você não honre o propósito que você fez com Deus. Mas eu cheguei à minha meta. Falei: Deus, eu não orei nada no ano passado. Não orei nada. Eu quero orar mais. Se nós pegarmos os nossos irmãos da fé, eles oraram muito. Aleluia. Para quando sair aí, levantar as mãos, impor as mãos e orar pelos endemoniados, pelos enfermos, eles serem curados e libertos. Ah, irmão, mas Deus ainda faz isso? Faz, eu não faz tempo que eu não vejo esses negócios, porque você não ora, crente. Eu sou de uma geração em que Deus batizava em todos os cultos. Esse ano vai se fazer 20 anos que sirvo a Deus. Em 1994, quando eu me converti, eu via Deus arrebatando pessoas em sentido, ficavam caídos lá, quando levantava cheio do poder de Deus, e aí começava a profetizar a igreja caía no temor e chorava. E hoje, como é que está o teu relacionamento com Deus? E como é que nós queremos fazer a obra missionária? Irmãos, a obra missionária requer sim. Nós queremos poder e autoridade, queremos, mas nós temos que andar com os pés para trás de joelhos. Nós precisamos estarmos tão somente em comunhão com Deus. Aí eu pego um gancho
tenho certeza, essa igreja é abençoadíssima pelos irmãos, pelos louvores, em que pelo tudo. Mas a partir do momento em que nós, e eu me incluo nisso, porque eu também sou irmão como vocês, sou seus irmãos, a partir do momento em que nós nos envolvemos nos mistérios de Deus, nós vamos ver, ou teremos aqui, todos os cultos, céu aberto, a glória de Deus descendo, aleluia, crente sendo curado, renovado com o Espírito Santo, e Deus operando. Sabe por quê? Porque Deus quer isso de mim e de nós nesta última hora da igreja. É por isso que eu não tenho vergonha. Ainda ontem, para finalizar, eu estava ministrando numa igreja menor do que essa. E aí, eu estava cheio de Deus ontem, como hoje eu estou, graças a Deus por isso. Fui ao monte, eu sou montense. Gosto do monte porque é só por Jesus. Só a graça. Eu tinha um mês de cristão. E aí os irmãos, vamos no monte. Eu falei, o que é isso, irmão? Ir no monte, fazer o que no monte? Orar, irmão. Você nunca viu falar, não? Eu falei, não, irmão, tem um mês de crente. Não sei nem como é que é isso. Vamos lá? Tá bom. Aí ele falou, você se prepara, viu? Eu falei, como assim, irmão? Faz um jejum, ou 2, pra você subir no monte. Eu falei, por quê, irmão? Porque senão Deus não deixa você subir, não. Eu falei, é? Eu falei, tá bom, irmão. Então eu vou fazer. Quanto que é que nós vamos? Sexta-feira. Que horas? 11 horas. Tá bom, vamos lá. Um mês de cristão, já fui pro monte. Eu amo aquele lugar. Amo. Monte, quem não gosta, é você e Deus, mas eu amo aquele lugar. E aí saí do culto ontem à noite. Fui em casa, troquei de roupa. Peguei alguns irmãos para nós irmos ao monte. Aí eu estava tão alegre naquele carro, ouvindo os louvores dos irmãos. Aí uma moça na lotação estava lá, viu que eu estava muito alegre, eufórico, né? Porque Jesus estava ali dentro daquele carro. Ela olhou assim. Aí eu baixei o vídeo e falei, bom. Falei, moça, Jesus te ama e tem um plano na sua vida. O quê? Eu falei, Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Olha, quando tu deixar de ir bem, corra para os pés de Cristo, porque Cristo tem um grande plano na sua vida. E ela deu um sorrisinho. Eu falei, tá bom, mas olha, Deus tem um plano na sua vida. Se converta a Cristo, para você sentir esta mesma alegria que eu estou sentindo. A sua alegria é passageira, mas a minha não, a minha é eterna. Irmãos, nós temos que falar, temos que falar. Muitos estão aí clamando, cadê aqueles crentes que pregavam, agora não pregam mais, está tudo na caverna. E eu não perco a oportunidade. Hoje eu estava lecionando na escola dominical, falei, irmãos, eu sou doidão por Jesus, irmão, sou doidão. Eu amo esse Jesus, eu amo a Ele. Eu sei que Ele me ama também, mas nós temos que ter relacionamento com Deus, irmão. Nós queremos, quando nós pegamos alguns textos da Bíblia, principalmente Gênesis capítulo 5, verso de número 30, diz o que ali? Que Enoque andou com Deus. E eu tenho uns textos da Bíblia que eu entro numa peleja com Jeová. Falei, Deus, como é que é isso? Andar com Deus. Enoque andou, teve o privilégio, uma honra tamanha de andar contigo, de ouvir a sua voz. Deus, eu quero andar contigo, Senhor. Tão doidão que eu sou, eu falo, Deus, eu quero os 9 dons. Quando eu falei isso para o irmão, eu falei, irmão, você é maluco? Ele, não, irmão, eu quero poder ainda ver a ação de Deus na minha vida e receber os 9 dons. Irmão, mas toma cuidado. Eu falei, não, Deus é o meu Senhor, Ele conhece essa estrutura, esse caquinho que aqui está. Então, se Ele achar por bem me dar, Ele vai me dar. Nós temos que ter sede por Deus. Salmo 42, o verso 1 diz o quê? Assim como um servo brama pelas correntes das águas, a minha alma suspira por Deus. Aleluia. É disso que Deus está falando, irmãos. Aleluia. Relacionamento com Deus. Aí nós temos que fazer como o salmista, no Salmo 51, verso
Posso orar, pastor? Aleluia. Deus internos. Oh, glória! Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Ela joga que vai sobre Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a vida de muito cristão aqui nesta noite, vai. Glória a Deus. Vocês sairão daqui com uma nova mentalidade, um novo pensamento da Calamandarabacara Suribi, Alubik, Aliki Lidobidarabandara Sé, Arimion de Caitubi, Alsaibimikida. Há uma nuvem de glória neste recinto. Há um poder de Deus sendo derramado nos vossos corações, porque a presença dele aqui nesta noite é real. Aleluia, aleluia, aleluia. Oremos, queridos, aí mesmo onde você está. Aleluia. Peça a Deus renovação. Peça a Deus que trabalhe no teu coração. Peça a Deus que te dê amor pelas almas. Peça a Deus que te dê amor pela obra de Deus. Peça a Ele. Já foi dito aqui que não é para você recuar, não. Se você recuar, Deus não tem prazer nesse negócio. Deus quer que você prossiga para o alto. Deus quer que você vá um pouco mais adiante. Glórias a Deus. Ir adiante, irmãos, é confiar em Deus. Então, mergulhe neste oceano. Se você está tão somente às margens, mas fala, Deus, eu quero molhar os artelhos, ou os joelhos, ou o lombo. Não, mergulhe mesmo, vá no fundo do oceano, porque Deus vai te revelar coisas grandes, porque Deus vai te usar de maneira extraordinária, porque Deus quer crente ou cristão que possa e ame esta obra, que quando olharem para você vai dizer, mas você é diferente, o que você tem? Quando eu falo com você eu sinto paz. Sabe o que é isso? Quem me deu isso foi Jesus, porque Jesus, quando ele apareceu aos seus discípulos, ele disse, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então receba a paz de Cristo aí, receba a paz de Cristo nesta noite, porque está Deus, eu quero bendizê-lo nesta noite, meu Senhor, ó meu companheiro e divino Espírito Santo. Eu tenho da Caetui, Abeldarabacala Sé, ó Deus, apresentar este povo. O Senhor o conhece, tu sabes, Deus, porque são teus. E eu quero te louvar pela vida deles. Eu quero agradecer a ti, Deus, pela vida deles. Que eles continuem, Deus, com esse mesmo ardor e fervor nos vossos corações. Que o teu poder, Deus, seja derramado. A tua unção, Deus, seja derramada sobre as vossas vidas. E eles continuem, Deus, amando. Que eles não tenham vergonha de serem, Pai amado, deixados, humilhados. Mas, Deus, há uma coroa de glória para cada um. Eu creio, Deus, na ação do teu Espírito sobre a vida de cada um, Deus, deles nesta noite. Em nome de Jesus, eu louvo a ti, Deus, e peço ao Senhor a tua bênção. Continue operando, continue agindo, continue, Deus, trabalhando em cada uma das vidas. Levanta, Deus, o caído. Ó Deus, eu sei, Pai amado, que por mais que ele diga, ela diga, eu sou pequenino, não sei falar, mas Deus, o Senhor conhece. Ah, Pai amado, o Senhor sabe o desejo que está nesse coração, e eu quero te louvar, Deus, pela vida deles. Pai amado, eu creio que coisas novas vão acontecer na vida dos teus filhos, para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus, eu louvo a ti, exalto e glorifico o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus.